Allan Kardec é um espírito que teve uma missão importantíssima e que essa missão ele foi preparado não numa vida só, mas durante várias vidas, né? Espiritualidade através do Chico e do Divaldo refere e cita as encarnações de Kardec como um velho druida nas Galhas e como o reformador protestante Jean Rouge. Mas eu quero ir um pouquinho mais atrás, porque na obra Herculano, e citamos isso porque é uma obra editada pela FEB, vemos ali a personalidade do centurião romano que conheceu Jesus. E aquele centurião, embrenhado na multidão, fica impressionado e faz um retrato de Jesus tão belo como Emmanuel fará nos tempos futuros, na sua famosa carta. Então o centurião diz que jamais viu um homem jovem, mas de uma beleza e uma majestade, a exalar um fascínio irresistível. O olhar de Jesus sem igual na face da terra. A sua voz, a beleza da sua mensagem. E aquele encontro foi tão decisivo na vida do centurião, porque ele mais tarde tendo a sua carreira militar encerrada, ele vai se tornar num velho eremita cristão. Tamanho impacto. Só tem que na nota de rodapé da obra Herculano, que é uma citação fidedigna porque é ditada pela nossa querida FEB, Rochester cita que aquele eremita se candidatava ali numa missão onde ele viveria o martírio da fogueira, quando ele será mais tarde a personalidade de Jean Rouge. Então, se sabíamos da reencarnação de Kardec como Jean Rouge, como druida, por essa informação, se o centurião que conheceu Jesus se torna no velho eremita e ali se candidata a morrer na fogueira, ao martírio, vindo a ser mais tarde a personalidade de Jean Rouge. Então a gente não temos apenas a notícia de duas encarnações. A gente amplia esse elenco de reencarnações na linha do tempo de Kardec, como o centurião que conheceu Jesus, o velho eremita. Mas é nos dias das Galhas que aquele homem volta. As Galhas, que é a região da França hoje, não é só a França. As Galhas antigas engloba muito mais a Grã-Bretanha, mas o centurião vem ali nas Galhas, onde mais tarde será a França. Então ele vai trabalhar nessa reencarnação com o psiquismo. Ele vai estudar a mediunidade com as suas fadas druidezas. E não se enganem, muitas dessas fadas druidezas que exerciam a mediunidade nas florestas, nas fontes miraculosas, nas grutas, muitas delas vão voltar e vão fazer parte da equipe do codificador nos dias de Paris, quando esse velho sacerdote druida
vai voltar como o grande educador e como o grande codificador da doutrina espírita, Allan Kardec. Mas é ali, e muita gente se pergunta, olha, o Kardec na encarnação como Kardec não tinha mediunidade. É verdade, mas isso aí ele já vem trabalhando na noite dos tempos. A gente rebobina essa fita um pouquinho e a gente vê todo o trabalho de Kardec como um velho sacerdote. E um sacerdote gaulês, druida, era possuidor também de uma mediunidade. Só que ainda a gente tem que admitir ainda a mediunidade na sua fase mágica. Não é a mediunidade do futuro, não é a mediunidade positiva. Então, com aquela encarnação, Kardec trabalha no psiquismo. Então ele sai do corpo. E vejam bem, o centurião conheceu Jesus, voltou nas Gálias, já com a equipe, mereceu ter uma estrutura de trabalho espiritual. Jesus não esquece, anotem isso, tá? Jesus não esquece, saibam que ele soube que aquele centurião, a partir daquele encontro, veio a ser um eremita cristão. Se recolheu nas montanhas para ajudar o povaléu da época de há 2000 anos. Jesus foi notificado e soube de tudo isso, porque é Jesus que oportuniza esse espírito voltar nas Gálias já com uma estrutura melhor. E saindo daquela encarnação como druida, ele vai voltar muito mais, com envergadura maior. Ele vai ser o grande reformador protestante, o nosso querido Jean Hus. Vejam bem. Só que eu quero aqui fazer uma ponte importantíssima. Jean Hus, naquela época da reforma protestante, ele vai ser discípulo de Wycliffe, um dos que vai detonar a reforma protestante. Wycliffe e Jean Hus são dois velhos amigos que já vieram juntos das Gálias. Eram amigos entre os druidas, voltaram na reforma protestante. Jean Hus vai ser discípulo de Wycliffe. Só que o mestre, o grande educador, vivo, na carne, como eles, o grande mestre que vai preparar intelectualmente aqueles dois jovens reformadores, foi Jerônimo de Praga. Anotem bem, é preciso a gente fazer essa relação, porque o Wycliffe, quando Jean Hus sair dali e voltar como Allan Kardec, o Wycliffe vai acompanhar seu amigo como ele acompanha desde dentre os druidas. O Wycliffe vai vir nos dias da codificação e será Leon Denis, só que dessa vez discípulo de Allan Kardec. Aquele que fora Jean Hus, seu discípulo. Então era espírito da mesma evolução, do mesmo naipe. Agora, por que eu pedi para vocês anotarem o nome do mestre naquela vida na carne, Jerônimo de Praga? Porque todo o trabalho espiritual de Leon Denis foi sobre a proteção e orientação espiritual de quem? Quem era seu protetor? Jerônimo de Praga. Só que não mais na carne, ficou no espaço, protegendo muito de perto Leon Denis. Claro que Kardec também. Só que Kardec, pela finalidade daquela vida como codificador, estava ali com todo um séquito de assistência. Então vejam bem, mas quem foi Jean Hus? Se a gente pudesse ver as pregações de Jean Hus na capela de Praga, na Boêmia, a gente já ia enxergar nele, iríamos reconhecer o futuro Allan Kardec,
porque as pregações de Jean Rouge primavam pela lógica, pela argumentação, e era um homem indignado com o status quo da época, que era chamada a venda das indulgências. O que era isso? A igreja vendia o paraíso, os ricos compravam um pedacinho do céu. Era a reforma agrária do paraíso. Pagavam e adquiriam lugar. João Rouge não podia concordar com isso, e ele obliterava, levantava a voz, e numa manobra, numa armadilha, ele é convidado para um concílio, e ele vai até esse concílio no castelo de Glottieben. Só que não era um concílio, era uma armadilha, e ali ele vai ser condenado à morte na fogueira. Mas não basta condenar o homem, o missionário, é necessário desmoralizá-lo, porque ele vai morrer nu, despido, sem roupa. E naquele momento, aquele grande reformador olha para aqueles bispos de preto, sem adivinhar que por trás daqueles bispos de preto se encontrava uma falange de obsessores também de preto. E aquele homem corajoso vai dizer o seguinte para os seus algozes. O nome dele em tcheco significava pato. E ele vai dizer o seguinte, né? Vocês hoje vão achar o pato, mas amanhã virá um cisne de luz que as fogueiras não vão poder queimar. Só que ele não sabia que o cisne de luz vai ser ele mesmo, mais tarde. E desencarna ele cantando uma litania, o nome da litania, um hino do protestantismo. O nome da litania é Cristo, Filho de Deus. Cristo, Filho de Deus. E ele cantando morre na fogueira. Com aquele martírio, como a obra Herculano da FEB notifica, o velho centurião eremita que conheceu Jesus volta, e com aquele martírio, vejam bem, ele vai se candidatar a uma missão maior ainda. Então veja o preparo desse espírito ao longo nessa linha do tempo. E aí me permitam usar apenas um recurso para a gente contar agora a vida de Jean Rouge na encarnação como Allan Kardec. Digamos assim, no mergulho nos livros, eu vi aquele espírito antes dele reencarnar. Jean Rouge. E aconteceu 18 Brumário, e houve uma reunião no plano espiritual com a presença de grandes espíritos, dentre eles Napoleão Bonaparte, que teve a missão de preservar o território francês, faz 1000 promessas ao Cristo, e naquela noite eu vi o espírito Jean Rouge trazer de volta Napoleão Bonaparte ao corpo de carne, com 1000 promessas que ele não vai cumprir, infelizmente. Mas a mão de Deus vai pegar o grande Corso, imperador, quando ele quer passar dos limites da sua missão, ele queria conquistar o mundo, a mão de Deus vai pegá-lo, jogar Napoleão no exílio, em Elba, onde ele vai curtir a saudade de tudo que ele tinha vivido.
Mais tarde, esse espírito dirá através do grande médium Fernando de Lacerda. Ele dirá o seguinte: que tem o escolhido e o eleito. E Napoleão diz o seguinte: eu fui o escolhido. Ele, Allan Kardec, foi o eleito. O escolhido vem para uma obra de destruição do mundo velho. O eleito vem para uma obra de construção do mundo novo. Essa é a diferença entre os dois. Mas eu vi aquele espírito se aproximar. Ele escolheu a dedo dos seus pais, porque logo na infância aqueles pais vão ser chamados a uma decisão, o tremens, limite, que qualquer pai não ia conseguir tomar essa decisão. Então Jean Rus escolhe a dedo aquele pai e aquela mãe no espaço. E vemos naquele 3 de outubro aquela criança soltar um vagido, reencarna em Lyon, cidade dos mártires. Tinha que ser Jean Rus, o grande mártir, tinha que reencarnar ali, cidade dos mártires, em 3 de outubro de 1804. E aquela criança, os pais emocionadíssimos, e eu vi ali o grande cisne de luz, por um período de tempo que levará 10 lustros, quase 11, aquele grande, um lustro tem 5 anos, então ele viveria durante 12 lustros, né? O cisne de luz vem para aquela gaiola física, viveu uma nova personalidade da Terra, e ele recebe o nome de Hippolyte Léon Denisard Rivail. Família de magistrados. Seu pai, um advogado, Jean Baptiste Rivail. Sua mãe, Luiz do Ramel. E eu vi aquele casal numa noite de tremenda importância para a vida de todos, tomarem uma decisão que não foi fácil, mas também eles foram escolhidos para ser os pais daquele grande espírito, para compreenderem aquela velha lição que o querido Gibran, Khalil Gibran, nos traz, não é? Nossos filhos não são nossos filhos. E Dona Giane do Ramel e seu Jean Baptiste Rivail decidem que aquela criança que era tão tímida, pacata, porque isso é uma lei da vida também, é muito diversa a infância de um ser superior, a infância do futuro devoto, do sexo e do dinheiro. É muito diferente. Por isso, cuidado. Às vezes essas crianças hiperativas, muito precoce, aquilo ali não denota evolução não. Então a infância daquele menino era uma infância de um menino muito introvertido, mas os pais tomam a decisão de enviá-lo para Yverdun, na Suíça, onde ele iria estudar com Pestalozzi. E a princípio o menininho era uma criança, ele não quer ir. Os pais conversam com ele, e eu vi aquele menininho naquela manhã em Lyon, trajado, já com uma farda de Verdun, se despedir da mãe e com o pai em busca de Verdun, onde lá o esperava, segundo a espiritualidade superior. Aliás, quem leu A Caminho da Luz
Sabe que o Emmanuel diz que no dia 3 de outubro de 1804, desce à terra um dos mais lúcidos discípulos de Jesus. Era Jean Rouge de volta. Mas aquele velho reformador Jean Rouge, agora criança, vai para Yverdun porque ele encontrou outro grande espírito. Aquele que os espíritos afirmam que foi o maior espírito que já veio no campo da educação no planeta. Então vejam bem, Johann Henri Pestalozzi, o grande educador de Verdun. E vejam bem, Pestalozzi, toda a sua formação era protestante. O velho reformador Rivaio vai fazer suas humanidades junto a um velho e grande educador protestante. Embora Pestalozzi abrigava ali católicos, gente do mundo inteiro, quem estudou em Verdun foi a nossa querida, tão sofrida, injustamente humilhada, não é? A nossa imperatriz Leopoldina estudou lá com Pestalozzi. Então, o menininho Hippolyte Léon Denis Rivaio chega a Verdun e ali ele vai ser preparado. Aquilo ali era decisivo para ele ser o codificador da doutrina espírita. Então ele vai crescendo, e eu vi aquele menininho, esse eu vi, que está chegando gente aqui agora, é apenas um recurso da narrativa. Eu vi aquele menininho desenvelopando. Então toda a sua bagagem aflorando, e ele se torna um jovem, vai se tornar um dos braços direitos de Pestalozzi, vai ser um institutor lá em Verdun. O Instituto de Verdun é tão importante. Os mais novos não, mas aqui hoje não tem gente tão novinha assim, tem feito eu, né? Então, foi lá em Verdun onde foi criado por um discípulo de Pestalozzi, Froebel, que ele dizia assim, que uma criança deve ser regada como uma florzinha, com amor e carinho para desenvolver todo o seu potencial. Pois foi ali em Verdun onde foi criado os jardins da infância. E é ali onde aquele jovem institutor vai se tornar um dos braços direitos. Mas tudo tem seu início, seu apogeu e seu declínio. Precisamos enxergar isso até na nossa vida, até nos movimentos, seja quais forem, das instituições, dos grupos. Então vejam bem, e Verdun teria seu declínio. Então aquele jovem, eu vi aquele jovem numa tarde, de muita e tremenda emoção, se despedir do seu velho mestre, já velho, cansado, não digamos infelizmente, digamos felizmente. Os grandes homens precisam envelhecer, porque é necessário deixar a matéria para os voos mais altos, né? E aquele jovem mestre se despede emocionado, e o jovem Hippolyte Léon Denis Rivaio vai voltar para Paris. Ele sai de Verdun poliglota, além do francês falava holandês, alemão, sueco. Vai divulgar o método de Pestalozzi. Mas eu vi Allan Kardec no momento, quiçá da vida pessoal dele, o momento mais lindo. Eu vi aquele jovem professor envolvido por uma aura diferente. Em determinado dia, aquele jovem professor com a pupila dilatada.
E eu vi que aquele jovem professor olhava para alguém. E esse alguém era uma jovem professora, Amélie Gabrielle Boudet. Alguém porque ele se encontrava completamente enamorado. Eu falei jovem professora, mas a verdade é que Amélie Boudet era uma mulher pequena, de estilo mignon, as mãozinhas pequenas, muito branca, só que na verdade ela tinha, embora não parecesse na época, 9 anos a mais que ele. Ele tinha 28, ela 37. Mas ela também de imediato reconheceu nele um homem verdadeiramente superior. E vão casar-se. Não terão filhos, porque aquilo foi muito programado. Aquilo foi muito preparado. Filhos naquela vida ia tomar um tempo muito grande. E a obra da vida deles será a educação. Os filhos seriam filhos espirituais. Então encontramos esse homem, vejam bem, aos 24 anos de idade, o jovem professor Hippolyte Léon Denis Rivail lança na França a gramática francesa clássica. Aqui no nosso vernáculo, não é? É difícil você encontrar 10 espíritos preparados com condições de fazer a gramática da língua portuguesa. Imagina um vernáculo mais antigo como o francês. Só que aos 24 anos ele lança a gramática francesa clássica. Era um gênio. Então aos 28 anos aquele jovem está profissionalmente pronto. Vai trabalhar durante mais de 20 anos só na educação. Emocionalmente equilibrado, porque ele encontrou a mulher das suas vidas. A Amélie Boudet não apareceu ali de carona ou de paraquedas. Ela era uma alma ligada a ele pela noite dos tempos também. Tudo na vida dele completamente pronto para uma tarefa maior. Mas é necessário dizer, Allan Kardec viveu na Terra 64 anos. A grande parte da sua vida material foi dedicada à educação. É necessário a gente dizer isso. 11 anos apenas ele vai dedicar a outra coisa. Apenas 11 anos. A vida inteira dedicada à educação. Estou dizendo isso porque não é a quantidade, é a qualidade. Então vejam bem. As pessoas que às vezes reclamam, não tenho tempo para me dedicar espiritualmente. Talvez não tenha um tempo absoluto, mas o tempo relativo, se a gente quiser, a gente arruma e a gente tem. A gente tem. Então vejam bem. Então naquele momento, aquele jovem, e pelo amor de Deus, eu estou falando isso aqui em caráter genérico. Aquele jovem, durante 20 e tantos anos, vai se tornar um grande educador na França. Reconhecido toda Paris. Mas é quando ele vai encontrar um amigo, senhor Fortier, que vai convidar aquele jovem professor para ver uma verdadeira febre que acontecia em Paris, que eram as mesas girantes, ou as mesas falantes, as tables móveis. Movimento que começou lá em Huddersfield, na América do Norte, na casa de um pastor protestante, John Fox e suas filhas. Ganhou o mundo, ganhou a Europa com os fenômenos das mesas. E eu quero dar um depoimento aqui. Eu não tenho
vínculo nem formação nenhuma protestante. Minha família é católica, viu? De origem católica, né? Mas eu faço questão de salientar aqui o João Russo, tudo que antecede a sua missão e até o decorrer, você percebe, parece ter um vínculo com o movimento da reforma, não é? Então vejam bem, só que o velho sacerdote druida não acredita no amigo, porque o amigo era muito entusiasta, emocionado. E o professor Rivaio era um homem, no raciocínio, um homem frio. Mas a verdade era que o mundo espiritual estava encurralando o professor Rivaio. Ele não tinha saída. Ele se encontrava verdadeiramente encurralado. Ele diz para o amigo: se você me provar que uma mesa tem cérebro para pensar e sistema nervoso para sentir, mas me permita até lá acreditar que isso é uma lei desconhecida do magnetismo, que ele era profundo conhecedor, mas a espiritualidade fecha o cerco e um casal de amigos, Madame Planet-Maison e seu marido, convidam o professor Rivaio para ir na casa deles, onde faziam aquelas experiências também. Só que esse casal era completamente diverso. Um casal de educadores, gente culta, preparada. Kardec ficou muito impressionado. Mas aí vai haver uma mudança, porque a burguesia, as moçoilas e os rapazes lá nos boulevards da França se reuniam para perguntar futilidade. E eu vi naquela noite se aproximando o velho druida reencarnado, senta-se ali em frente ao oráculo, o velho sacerdote Allan Kardec, e vai mudar todo o paradigma. Todo o paradigma. Eu moro num apartamento térreo, que tem um jardim na frente e tem uma área atrás, né? Nessa área atrás do meu apartamento tem um pé de manga. E quando a manga cai lá, eu adoro manga, né? Eu vou, pego a manga e chupo. Inclusive porque dizem que manga é muito bom para cabelo. Parece que não tem muito efeito não, viu, essa informação. Mas um dia, Isaac Newton, observando a queda de uma maçã, ele perguntou: por que essa maçã caiu para baixo, não caiu para cima? Essa é a diferença do gênio. Eu vou lá, pego a manga e como. Newton reflete, pode até comer, mas antes de comer faz uma reflexão. Tal aconteceu com o druida Allan Kardec. O oráculo na frente dele, quando a burguesia toda perguntava a futilidade, ele começa a fazer perguntas de alto caráter filosófico. De onde viemos, para onde vamos, por que sofremos, que é Deus. E o fenômeno não foi Kardec que intitulou. O próprio fenômeno se identifica. Nós somos os homens sem corpos, almas que viveram entre vós. E ali Kardec vai mudar o paradigma, porque até então as religiões perguntavam: quem é Deus? Numa visão antropomórfica, como se Deus fosse a imagem e semelhança do homem. Allan Kardec muda: que é Deus? E os espíritos dão uma resposta: causa primeira de todas as coisas, inteligência suprema do universo. E Kardec começa a juntar, colidir todas aquelas informações, e ele vai lançar em 18 de abril de 1857, no Palais Royal, na Galeria d'Orléans, primeira grande obra do Espiritismo, né? Le Livre des Esprits,
O Livro dos Espíritos. Imagine Allan Kardec naquela manhã, a emoção que ele se encontrava. Não pensem que ele não estava nervoso, não, ele estava muito. E sempre quando a gente lançar um olhar sobre qualquer biografia dessa, coloque isso. São homens, aqueles homens, embora espíritos evoluídos. Então Allan Kardec estava com a mão suada, andando de um lado a outro. Por quê? Porque vinha de Saint-Germain-en-Laye, uma carroça, uma cidadezinha a 23 quilômetros de Paris. Vinha de Saint-Germain-en-Laye uma carroça trazendo as primeiras edições do Livro dos Espíritos. Então imagine a emoção de agora Allan Kardec, digamos assim, através dos livros. Eu vi Allan Kardec pegar a primeira edição do Livro dos Espíritos. Tamanha emoção, os olhos marejaram. Ele se lembrou do seu amigo Senhor Denty, que era o livreiro, que prometeu a ele que ia editar a obra. Mas o Senhor Denty vai desencarnar antes. A viúva, senhora Denty, sofre a pressão dos filhos, porque os filhos dizem: mamãe, a senhora lançar um livro desse aqui em Paris, o Livro dos Espíritos, mamãe, não vai vender, prejuízo na certa. Mas a senhora Melânia, numa atitude de muita coragem, por conta e risco, e cumprindo a palavra do marido, edita o Livro dos Espíritos. Então ela é emocionada, ela faz questão de tirar aquele livro da mão de Allan Kardec. Ela sorri para ele, pega o livro, e é o primeiro livro que ela coloca na vitrine. Aí vem passando pela Galeria de Orleans um jovem, 19 anos de idade, e aquele jovem passa, e eu vi o interesse quando ele olhou o Livro dos Espíritos. Ele entra, pede à senhora Melânia o exemplar e vai sentar naquela pracinha ali, num banquinho, como era costume na época. E diga-se de passagem, não é? Eu tenho 46 anos de idade. Eu ia muito na época de jovem na Livro 7, e a gente pegava aqueles livros, sentava ali na pracinha, nos bancos, lia um livro todo. Eu não tinha nem dinheiro para comprar livro na época. Tarciso, que ainda vive, Tarciso continua com aquele chapéu, aquela barba hoje branca, não é? Tarciso, a irmã dele era livreira também, tinha uma livraria Síntese. Então ele deixava você sentar lá. A diferença é que na época eu, com 18 anos, lia Che Guevara. Mas é aquele velho ditado, né? Quem não é comunista com 18 anos não tem coração. Quem permanece depois dos 40 anos perdeu a razão, né? Então, com aquele jovem, ele senta ali e vai ler aquela obra. Só que quando ele lê a introdução, ele fica emocionado. E ele pergunta à senhora Melânia quem é o autor dessa obra. E ela diz, o nome dele era Camille. E ela diz: Camille, vem cá, você tem sorte. O autor se encontra aqui. É o professor Rivaio. E ele se apresenta, e naquele momento, um jovem de 19 anos vai apertar a mão do seu velho mestre, já com 50 e poucos anos. Ali era uma grande amizade que ia se reiniciar, uma amizade do passado, porque aquele jovem não era ninguém ainda. Mais tarde ele vai se tornar o maior homem de ciência do mundo, o maior astrônomo da Europa, porque se encontrava ali jovenzinho com 19 anos apenas, na frente de Allan Kardec, Nicolau Camille Flammarion, o maior astrônomo do seu tempo. Kardec o convida, ele não era ninguém. Antes de ser alguém, já era médium de Kardec na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E é por ele mais tarde que vem o grande capítulo da Gênese, Uranografia Geral.
onde ele vai receber todo esse capítulo do Espírito Galileu Galilei, através de Camille Flammarion, astrônomo. Olha a sintonia. Mas algo ainda nos reserva. A gente vai finalizar com Flammarion. Então aquilo é um reencontro. Então Kardec lança em 18 de abril de 1857, 1857, o Livro dos Espíritos. 4 anos depois, em 1861, é que ele vai lançar a segunda obra, o Livro dos Médiuns. Vejam que homem cuidadoso, consciencioso, não era um entusiasta. 4 anos ele vai lançar o Livro dos Médiuns, o da parte experimental, que o nosso querido Dr. Jorge André, grande psicólogo espírita, disse que só me tornei psicólogo depois que estudei o Livro dos Médiuns. E Joana de Ângeles afirma que o Livro dos Médiuns é o maior tratado de parapsicologia existente até hoje. 1861, Livro dos Médiuns. 3 anos depois do Livro dos Médiuns é que vem o Evangelho segundo o Espiritismo. Primeiro a ciência e a filosofia, dando a base. Depois vem a angulação superior, o livro das consequências morais ou da religião. 1 ano depois, o Céu e o Inferno, em 1865, e 3 anos depois, completando 11 anos de trabalho, Kardec lança a Gênese. 1 ano antes dele desencarnar, 1868. Pessoal, eu quero perguntar uma coisa a vocês, né? Quais são as 3 grandes revelações de Deus à humanidade? Qual é a primeira? Moisés. A segunda, Jesus. A terceira, Espiritismo. Qual é o primeiro livro lá da primeira revelação de Moisés? Gênesis. Qual é o último livro da terceira revelação dos Espíritos? A Gênese. Mostrando que toda essa estrutura não era da terra. Era uma estrutura do alto que descia à terra. Todos trabalhando de forma sem ter essa visão completa do todo. Mas hoje, distante no tempo e no espaço, a gente enxerga isso e é uma emoção muito grande. Kardec tem um encontro com o Dr. Demeire, que diz a ele que ele não podia continuar do jeito que estava. Ele respondia cartas de todo mundo. E Dr. Demeire diz: lance um órgão de divulgação onde você vai poder responder isso em bloco. Ele lança a Revista Spirit. E o nosso querido Herculano Pires, eu quero deixar bem claro, porque isso está gravado, fica eternizado. Herculano Pires, aqui no Brasil, foi o maior divulgador do Espiritismo que já houve até hoje. E o querido Herculano Pires, a quem o Emmanuel afirmou que foi o metro que melhor mediu Kardec. Então, se o Emmanuel dá uma definição dessa do professor Herculano, o querido Herculano Pires diz o seguinte: que a codificação não é apenas os 5 livros. Isso aqui é o Pentateuco. A codificação é os 5 livros e toda a coleção de 12 volumes da Revista Spirit, a Revista Espírita de Allan Kardec. Então Allan Kardec, com todo o trabalho pronto, quando um amigo seu lá na Espanha, Maurice Lachatre, se vocês atentarem direitinho, existe uma editora, Lachatre, que é exatamente em homenagem a esse amigo de Kardec. Maurice Lachatre pede para vender na Espanha alguns livros, e Allan Kardec envia para Barcelona a codificação, volumes da Revista Espírita. Chegando lá, o bispo de Barcelona não deixa que as obras passem da alfândega, porque ele considera aqueles livros demoníacos e contrários à fé católica. E o pior, ele vai lançar queima daqueles livros em praça pública. Não podiam mais queimar Jean Rousse,
Os tempos eram outros, mas ainda vão acender as fogueiras para queimar os livros. Allan Kardec fica indignado, a expressão é essa, porque ele viu ali uma grave questão de direito internacional. Mas o Espírito de verdade acalma-o e diz: não te preocupa, deixai a ignomínia seguir seu curso. Podem queimar os livros, jamais queimarão a ideia que eles revelam. E Allan Kardec assim faz, e aqueles livros é queimado. 2 anos depois, numa reunião na Sociedade de Paris, vem um espírito chorando, sofrendo. Allan Kardec recebe ele com todo o carinho e atenção, e ele diz: eu venho te pedir uma prece, porque muito vale a prece de um perseguido para o bem do seu perseguidor. E Allan Kardec perdoa, ora, e o bispo de Barcelona parte para outros voos evolutivos. Segundo o movimento espírita, todos sabem disso. O nosso querido Arnaldo Rocha, lá de Minas, marido de Meimei, afirma que o bispo Antônio Palau e Tremes reencarnou lá em Minas, junto com aquela turma toda, pertinho do Chico. Então vejam bem, Allan Kardec, apesar daquelas fotos que sempre apresentam ele com caráter de sisudez, ele tinha um coração tão grande que ele se encontrava de mudança. E eu vi Allan Kardec de mudança, ele ia sair de Santa Ana para a Vila Seguir. E naquele momento, os quadros haviam descido da parede. Eu vi o codificador lançando os lençóis por cima da sua mobília, pacotes e mais pacotes e embrulhos de livros. Quando alguém bate à sua porta, ele vai pessoalmente atender. Quando ele abre, é um jovem caixeiro viajante, um jovem pobre caixeiro viajante, que vem ali com suas economias do mês inteiro comprar algumas obras. Allan Kardec se emociona quando um jovem se preocupa com o ideal. A humanidade não estará perdida. E ele vai lá dentro, pega aqueles pacotes e entrega gratuitamente ao jovem. Eu fico me perguntando, as pessoas às vezes perguntam as grandes reencarnações. Eu tenho uma curiosidade muito grande de saber esses espíritos coadjuvantes que aparecem assim na vida desses homens e somem. Eu fico me perguntando onde estará hoje aquele jovem caixeiro viajante. Sabe por quê? Porque em vida ele foi a última pessoa a falar com Allan Kardec, esse grande espírito, naquela encarnação como codificador. Ele mais tarde soube disso. Ele foi embora, nunca soube. No plano espiritual ele soube. Então Allan Kardec fecha a porta. Quando entra, rompe-se aneurisma e ele tomba. E naquele momento, a viúva desconsolada é chamado o seu grande amigo Alexandre Delany, pai do futuro Gabriel Delany, grande apóstolo do espiritismo. Alexandre Delany coloca o lenço envolto em sua cabeça, no seu queixo. Tudo ali denotava mudança. Sabe por quê? Porque era plano de Allan Kardec se mudar de Santana para a Vila Seguir, para construir vivendas, casas para os velhos lidadores do espiritismo em dificuldade. Mas o homem propõe, Deus dispõe. Ali o corpo tomba, levanta-se da alma o grande druida reencarnado. Isso acontece com as pessoas mais normais do mundo. A nossa querida grande dama da TV brasileira, Hebe Camargo, quando toma um remédio, vai se deitar, tem vejam bem, a parada cardíaca. Não duvidem, aquilo é uma dor, é rápido, mas é uma dor superlativa, inimaginável. E ela sai do corpo e, claro, os seus amigos vieram pegá-la, né? Naí Belo, né? Seu marido Lélio. Diga-se passagem, ela e Naí Belo eram muito amigas de Chico Xavier. Mas Allan Kardec, naquele momento, o corpo tomba. Ao se levantar, foi uma surpresa atrás da outra, porque se encontrava ali, em loco, o Espírito de Verdade. Todos eles, São Luís, Erasto, São Vicente de Paulo,
Sócrates, Platão, Swedenborg, Fenelon, todos aqueles grandes arautos, felicitando. E o enterro de Allan Kardec vai se dar em Mamatre, um cemitériozinho pequeno, mais de 3.000 pessoas, e por não comportar as visitações, mais tarde os restos mortais vão ser transferidos para o Père Lachaise. O nosso querido Silvério Pessoa, que está aqui toda sexta-feira, como ele é um músico que todos aqui conhecem, né? Ele hoje, por certo feriado, deve estar com a sua agenda. O Silvério me contou, e está gravado, viu, Silvério, que ele teve agora na França e ele sempre vai de novo lá no Père Lachaise. Ele disse que é o túmulo mais visitado, mais florido de todo o cemitério Père Lachaise. E tem lá o pensamento druida que Kardec mais gostava: nascer, viver, morrer, renascer ainda, progredir sempre, tal é a lei. Mas finalizando, 2 amigos vão fazer o discurso. Alexandre Delany, é um discurso rápido, ele começa a falar, fica emocionado e fica olhando para trás, chamando alguém, e ele pega pelo braço esse alguém, traz e passa a palavra para o outro amigo, e que vai fazer um discurso histórico. Esse amigo que chega ali para fazer o discurso, Nicolau Camille Flammarion, agora como o maior homem de ciência do mundo, o maior astrônomo da Europa. E o que ele se lembrava naquele momento? Nós vemos aquela cena que a querida Hebe Camargo tinha o costume de dar o selinho em todo mundo. O Silvio Santos jamais aceitou nem deu o selinho em Hebe. E você vê no velório dessa grande dama, o Silvio Santos entra com a sua mulher Iris Abravanel e deposita um beijo na amiga de décadas. Então, se o apresentador teve essa emoção, vocês imaginam a emoção de Camille Flammarion ali na frente do esquife de seu mestre. Ele se lembrava daquela manhã em Paris, onde ele, muito jovem, pela primeira vez apertar a mão do seu mestre. E Camille Flammarion vai dizer assim: mestre, não dizemos adeus, dizemos até breve. E por isso que esse discurso se tornou histórico, porque Camille Flammarion vai completar dizendo: tu que foste Allan Kardec, o Le Bon Sens incarné, o bom senso encarnado. Maior elogio para o codificador da doutrina não poderia haver, porque ele foi a personificação do bom senso. Então, encerrando a reunião, eu queria encerrar essa reunião com um pensamento que não é de um espírita, mas é um pensamento que cai como uma luva em Allan Kardec. É o pensamento do teatrólogo Bertolt Brecht. Bertolt Brecht diz o seguinte: há homens que lutam um dia e são muito bons. Há aqueles que lutam um ano e são melhores. Há aqueles que lutam muitos anos e são excelentes. Porém, há aqueles que lutam toda uma vida. Esses são os imprescindíveis. Então, Allan Kardec, um homem imprescindível na história da humanidade. Então, digamos assim, nesse mês em que rememoramos o seu nascimento, eu amo Jesus acima de tudo, mas eu amo Allan Kardec, o grande codificador, o grande comandante em chefe aqui na terra da equipe do